Saudações, preclaros confrades. Eu gostaria de comentar o seguinte: o resultado do primeiro turno das eleições deste ano. Eu, pessoalmente, estou profundamente frustrado com o resultado. E não é porque o meu candidato à presidência da República, na qual já critiquei, que foi o Ciro Gomes, mas é o único que tem um projeto nacional de desenvolvimento, um rompimento com o sistema, ainda que não seja total, não é? Que fala em reindustrialização e toda aquela conversa que vocês podem acompanhar nos vídeos anteriores e que muitos já sabem, mas eu não vou me aprofundar aqui porque o vídeo não tem o objetivo de ser teórico, mas sim comentar o resultado dessas eleições. Foi Lula e Bolsonaro para o segundo turno. Evidentemente, eu vou votar no Lula porque o Lula ele ainda representa a civilização. Ah, não, mas é do sistemão, conforme você disse no vídeo passado, etc, etc. Bom, o Bolsonaro também é do sistemão, então eu prefiro um sistemão civilizado, onde o país crescia minimamente, onde o salário mínimo superou a inflação no seu aumento, coisa que não vem acontecendo com o governo Bolsonaro. Aliás, é muito trágico o que vem acontecendo durante o governo Bolsonaro, e mais trágico ainda são as pessoas que legitimam essas tragédias através do voto. E eu, pessoalmente, já sabia que iria para o segundo turno Lula e Bolsonaro, pelo que eu compreendo de política. Agora, o que eu não pensei é que o Senado e o Congresso Nacional, ou seja, os deputados, seriam eleitos assim de modo incrível da base bolsonarista. A região sul do Brasil, pelo amor de Deus, não é? E aí eu não falo nem só de deputados e senadores, mas governadores. Né? O governador do Paraná ganhou no primeiro turno, o Ratinho Júnior. Nós tínhamos em oposição a ele o principal opositor, o Roberto Requião, do PT, que era do PMDB. Foi um excelente senador, um cara que compreende o Brasil, um cara com experiência, um cara sério. E o povo não deu nem a oportunidade dele disputar o segundo turno. Aqui em São Paulo, nós tivemos quadros de ponta, como por exemplo para o Senado o Aldo Rebelo, não é? Nós tivemos o Márcio França, que foi governador de São Paulo, um cara sério. O Aldo Rebelo, um cara sério, um cara que compreende o Brasil, um cara que já foi ministro da Ciência e Tecnologia, ministro do Esporte, deputado federal, presidente da Câmara, ministro da Defesa. Inclusive eu mandei uma mensagem para a mulher dele falando que eu e os familiares mais próximos a mim votaram nele, mas infelizmente ele ficou atrás de quase todo mundo. Isso daí demonstra o quê? Um problema da nossa democracia. Muitos políticos têm medo de falar que a democracia brasileira tem diversos problemas. E um dos problemas centrais da democracia brasileira, conforme os próprios teóricos, os filósofos antigos já comentavam sobre, é o que a democracia ela só funciona bem numa sociedade minimamente esclarecida, senão não funciona, senão nós caminhamos para a barbárie. Né? E o bolsonarismo é a barbárie. Né? Nós tivemos aqui o candidato a deputado estadual, o comandante Robinson, da Marinha, um cara que compreende o Brasil, um cara que entende sobre estratégia militar, um cara formado em administração, um cara que conhece a máquina brasileira, não é? E, infelizmente, não foi eleito. Não é? Enquanto que, se eu não me engano, ele teve 18 mil votos. Enquanto que teve candidato meme aí, eu nem sei se foi eleito ou não, teve 33 mil votos. Então, assim, eu tô profundamente chateado. Não é? O Ciro Gomes, ele ficou atrás da Simone Tebet. Não é? Tudo bem que teve toda aquela mobilização do PT para falar que se os eleitores da terceira via, né, votassem nele, ele seria eleito no primeiro turno e acabaria com o perigo Bolsonaro, etc, etc. Isso daí realmente desidratou muito Ciro Gomes. Não é? Mas o Lula, ele teve poucos votos em vantagem ao Bolsonaro. E o Lula
Todos sabem das minhas críticas ao Lula aqui. Porém, o Lula como presidente, talvez depois do Itamar, pós o regime militar, foi o melhor presidente da história do Brasil. E aí nós comprovamos com o crescimento econômico entre 2003 e 2010. Não é? Ele foi eleito 4 vezes presidente, porque ninguém conhecia a Dilma Rousseff. Não é? Ele trouxe para o Brasil que a Olimpíada, a Copa do Mundo, não é? Começou obras no mundo inteiro, fez as empreiteiras brasileiras serem reconhecidas mundialmente. Não é? Teve empreiteira que ia fazer obra na Líbia, acabou não fazendo por conta de toda a consequência intervencionista do Império Anglo-Americano lá. Não é? A gente fez várias obras na África, na América Latina. O BNDES tomou projeções internacionais, os BRICS. Não é? Criamos uma reserva de mais de 350 bilhões de dólares. E assim, o Bolsonaro, o que ele produziu? Ele produziu tragédia. Ele produziu milhares de mortos. Ele produziu milhões de desalentados. Ele achatou a renda de milhões. Aqui em São Paulo, o número de morador de rua explodiu. Ele sucateou várias áreas que são extremamente importantes para um país. Ele acabou com isso. E não o bastante, aqui em São Paulo, voltando a falar do Senado, quem que foi eleito? Não foi nem o Márcio França que eu achei que seria eleito. Não é? Quem que foi eleito foi o astronauta Marcos Pontes. E pior ainda, quem ganhou em primeiro lugar? Não é? Vai ter segundo turno, mas quem ficou em primeiro lugar na eleição para governador foi quem? Um cara que não sabe nem onde ia votar aqui, um cara que não conhece São Paulo, um cara que fraudou o domicílio eleitoral, um cara que não é paulista, um cara que é carioca. Eu não tenho nada contra o carioca ou não. Agora, o Rio de Janeiro ele tem vários problemas muito mais profundos e complexos que o estado de São Paulo, que é a maior economia do Brasil, que é um estado que mesmo aqueles que criticaram o João Dória, o São Paulo a economia cresceu acima da média nacional. E o camarada veio ser o quê? Veio ser candidato a governador aqui e não foi candidato no Rio de Janeiro, onde é um estado que tem vários problemas. Antony Garotinho foi preso, Pezão foi preso, Cabral foi preso, Witzel sofreu impeachment e foi prestar contas à justiça. Esse camarada que foi eleito agora em primeiro turno, que era o vice do Witzel, já tem algumas investigações. Por que ele não foi ser candidato lá? Não, veio ser candidato aqui no estado mais importante da União. E agora nós temos quem? Nós temos o Fernando Haddad, não é? Que é um cara sério. Você pode não concordar com ele, mas é um cara sério, é um cara que busca compreender a máquina de São Paulo. É um cara que foi inclusive injustiçado quando foi prefeito porque ele deixou um bom caixa na prefeitura de São Paulo depois para o João Dória. Ah, mas ele perdeu no primeiro turno para brancos e nulos, etc, etc. Estando na máquina. É verdade, mostra o quê? Uma incompetência política dele. Porém, nós temos que ter noção daquele momento. Aquele momento político, o PT estava demonizado. Não é? Ninguém queria saber de PT. Aliás, até 2020 ninguém queria saber de PT, porque eu já disse aqui, o PT não conseguiu eleger um único prefeito em capitais, não é? Mas aí, qual seria a resposta pro eventual fracasso do PT lá atrás, não é? Seria você fortalecer uma candidatura do Ciro Gomes, que é um cara sério, você fortalecer uma candidatura da própria Simone Tebet. Eu não gosto, mas poderia. Por quê? Porque é uma pessoa minimamente séria. Né? Agora, você expandir esse bolsonarismo boçal, principalmente o centro-oeste, principalmente a região sul do Brasil, o que está acontecendo, pô? Não é? Eu estou profundamente frustrado. Eu estou frustrado não só com a eleição, mas com a democracia brasileira. E aí, o partido Bolsonaro elegeu diversos deputados federais, diversos senadores. E o que acontece
Eu acredito que ainda assim o Lula vai ser eleito, mas vai ter uma dificuldade imensa para governar esse país. Imensa. Então, o Lula, que eu já disse, que é um candidato que está inserido dentro do sistema, com tripé macroeconômico, meta de inflação, superávit primário, câmbio flutuante, todas essas coisas aí, que não vou ser teórico neste vídeo, agora vai ter ainda o que? A dificuldade de lidar com esses caras. E aí? Aí nós teremos mais 4 anos do que? De briga política, de não crescimento ou então baixo crescimento econômico. Vai ter que fazer um acordão ainda maior com o Congresso Nacional se quiser governar minimamente, se quiser aprovar uma coisa ou outra. Enfim, os próximos 4 anos do Brasil, só Deus na causa. E vamos torcer para que o Tarcísio de Freitas não ganhe aqui em São Paulo. Não é? Fica até difícil você manter algum diálogo com um bolsonarista fanático, né? Para não dizer impossível. Com aquele bolsonarista moderado que foi lá e colocou na urna, você pode criticar ele, não é? Agora, aqueles caras que defendem o Bolsonaro com unhas e dentes, que no caso é a maioria do seu eleitorado, eu vou ser sincero, eu prefiro nem ter contato. Nem ter contato o mínimo possível, uma relação respeitosa onde não fala de Brasil, onde não fala de política, onde não fala de sociedade, onde não fala de nada, de ideologia, porque a situação tá feia, meus amigos. Então é isso. Se inscrevam no canal, estamos juntos.